Agora, uma pergunta que eu faço. A questão, por exemplo, os policiais brasileiros reclamam, e eu quero crer que eu acho que na maioria das regiões brasileiras o salário de um policial é baixo. Vamos começar por São Paulo. São Paulo é o estado mais rico da federação, ninguém ignora isso. São Paulo ainda responde por aproximadamente 30% do produto interno brasileiro. Pega uma aguinha até um depois pouco pro mais, deputado aí, por até favor. um pouco mais. De modo que poder-se imaginar que o salário policial em São Paulo fosse razoável. Não é. O salário policial em São Paulo é o segundo pior do país. Nós não podemos nem comparar o que ganha um policial militar e um policial civil básico, o soldado ou investigador de polícia iniciante em São Paulo com o patamar que é pago, por exemplo, no Distrito Federal. E há casos de maior miséria ainda, como é o caso do Rio de Janeiro. Então, o Rio é pior do que São Paulo? O Rio é pior do que São Paulo. No Rio, a situação dos policiais... Isso explica aí o crescimento vertiginoso da violência lá. Então, é claro que isso não vai explicar o crescimento da violência, nem deve nos dizer que o trabalho policial, a qualidade do trabalho policial, vá piorar por causa do problema salarial. No entanto, esse profissional... Não é uma porta aberta não, deputado? Esse profissional, ele é muito bem preparado, é muito bem talhado e é muito selecionado, sob o ponto de vista ético, para ser uma pessoa infensa à corrupção, uma pessoa infensa ao aceno do crime organizado. E compete à instituição manter o zelo pela sua integridade ética. A minha experiência de corregedoria de 5 anos na Polícia Militar do Estado de São Paulo foi de molde a ampliar o conhecimento nessa área e também a ampliar os mecanismos de controle para a preservação ética da instituição. O que não é justo, porque esse profissional em armas, esse cidadão brasileiro em armas, é aquele que, com grave risco de vida, nos defende a todos nós, todo santo dia, contra a arrogância do crime, contra a senha do crime. Então, embora ele esteja em risco grave de vida, ele precisa ao menos ter a tranquilidade espiritual de saber que em casa a família tem um teto sobre sua cabeça, tem comida sobre a mesa, os filhos têm o que vestir, os filhos têm acesso à escola. Pelo menos a dignidade, é apenas isso que o policial pede. E, infelizmente, a maioria dos governos no Brasil não oferece na proporção adequada. O mundo das drogas tem sido a maior preocupação de todos nós. Nós temos família, nós sabemos o quanto a gente fica preocupado na visualização dos nossos filhos, dos nossos netos, das pessoas que nos rodeiam, porque um prato de comida você não acha com facilidade quem dê, não. Agora, a primeira dose, seja ela de qualquer tipo de droga, o primeiro, como é que chama? O cigarrinho lá, o coisa que o valha, este aí é bem mais fácil. E eles estão em todos os cantos e lugares. Como é que o senhor tem visualizado isso? Sem dúvida alguma, o principal problema do Brasil e de outras nações é exatamente o crescimento do crime organizado focado no tráfico de entorpecentes. E por quê? Porque esse tipo de crime organizado, em especial, exerce uma cooptação muito forte da juventude pobre das periferias. O canto de sereia, a facilidade do ganho fácil que o crime organizado oferece, acaba levando legiões de jovens pobres da periferia para as fileiras do crime organizado para ser carne de canhão, para morrer nos embates do próprio crime entre os 14 e os 26 anos de idade, ou às vezes morrer até, o que é altamente indesejável, nos embates com a força policial. Essa é uma ameaça tão grande que merece a mobilização de todo o país com todas as suas forças vitais para impedir que nós percamos o futuro. E o risco é de perder o futuro. A juventude pobre da periferia é levada com grande facilidade para as hostes do crime e esse processo, se não for obstado, poderá provocar uma tragédia em poucos anos em nosso Brasil. O senhor vai encontrar dentro do Congresso Nacional, o senhor está chegando ao Congresso Nacional, assumiu o quê? Faz o quê? 24 de março, sou o deputado mais novato da Câmara. É verdade. Doutor Paulo, eu tenho, por exemplo, essa questão, tem um projeto lá de usuários de droga. Traz esse conhecimento ao deputado. Aproveitar a participação do especialista aqui, o coronel. Tramita lá na Câmara o projeto 1692 de 2007, de autoria da deputada Cida Diogo, do PT do Rio de Janeiro, que vislumbra a seguinte ideia, que o governo, o Ministério da Saúde, né, vai distribuir seringa para os drogados. Então, o projeto foi relatado na Comissão de Seguridade Social, o doutor Talmir, que é médico, relatou, deu um parecer contrário,
e, para espanto de todos, né, nós perdemos a votação. Votou com o relator quase, Ou seja, né? todo mundo votou contra o relator, porque a máquina do governo, a bancada governista, disse que era para rejeitar o relatório, e nós perdemos essa votação. Então, eu queria saber do deputado a opinião dele sobre isso. E eu trago um adendo ainda à pergunta do Dr. Paulo, a questão, por exemplo, de não se punir o usuário de droga. Tudo isso, a meu ver, navega em oceano errado. É a famosa teoria da redução de danos, que vigora hoje nos projetos governamentais do Brasil e que foi um grande erro cometido em toda a Europa durante muitos anos, que agora reflui. E nós estamos na contramão. Enquanto a Europa reflui, até mesmo países tradicionalmente liberais com relação ao consumo de drogas, como a Suécia, a Dinamarca, a Holanda, refluem, nós fazemos questão de caminhar na contramão. Não deu certo isso em parte alguma do mundo. Isso não conseguiu reduzir o consumo, pelo contrário, fez com que o consumo aumentasse, explodisse e fosse institucionalizado. Eu testemunhei na Holanda, quando visitei aquele país em 1996, um fato recém-acontecido, que foi a rebelião da força policial em todo o país, porque nesse projeto de distribuição de seringas e com as praças livres que também havia lá para o consumo de drogas, como havia na Suíça também, na Suécia, na Dinamarca e em outros países, a própria polícia foi obrigada pelo governo a fazer a distribuição de seringas. Isso provocou uma rebelião na polícia e mais, provocou um tal estado de comoção no país, na Suíça, na Holanda e em outros países, que acabou fazendo com que houvesse esse refluxo e essa mudança legislativa. E nós caminhamos na contramão para o mal. Um minutinho só, vamos atender o interior urbano, senão o cidadão vai pagar bastante caro. Sim. Edgelson de Souza, São Luís, né, Edgelson? Maranhão. Exatamente. Seja bem-vindo ao nosso programa, querido. Eu estou assistindo o programa dos senhores Pois não. e gostaria de fazer alguma observação Pois não. sobre o tema abordado, a violência, né? Certo. É um tema que está na ordem do dia. Todo mundo, todos os segmentos da sociedade tratam sobre a violência. Então eu vejo, tem alguns sim que são bem intencionados, mas a maioria estão jogando para a torcida apenas. E eu fico me perguntando como pode um Congresso Nacional, eu vejo os políticos dizerem, não, mas é uma minoria que faz isso, que se apodera do dinheiro público, que como pode no parlamento brasileiro uma minoria fazer todas essas falcatruas e a maioria ficar assistindo? Tá bem, querido. Olha, que boa colocação você fez ao final aí, até porque para quem está acabando de chegar ao Congresso Nacional, eu creio que até ainda dá um pouco de susto, não dá não? Porque você às vezes vem com tanta boa ideia, com tanta coisa boa. Eu tenho visto inúmeros parlamentares chegar cheio de gás aqui e de repente levar um jato de água fria e apagar todo aquele fogo. Como é que você está se sentindo dentro dessa imensidão que é o Congresso Nacional? O mecanismo de funcionamento da Câmara dos Deputados, que é a minha casa de vez, de fato, muitas vezes espanta e assusta pela forma com que são votadas as matérias. Mas eu volto à essência do assunto. Eu acredito no Estado Democrático de Direito e, portanto, acredito no sistema de representação política. Acredito no voto popular. Em última análise, todos os que estão no poder, seja no Executivo, seja no Legislativo, chegam às suas cadeiras por força do voto popular. Ou seja, tudo está em mãos do povo, tudo está em mãos da população. É necessário que nós abandonemos essa ideia de que nada tem conserto, de que tudo é irrecuperável e tratemos de votar nas pessoas de bem, nas pessoas que de fato justifiquem o nosso voto, nas pessoas que de fato honrem o nosso voto. Eu sou um novato na Câmara Federal, nunca fui político antes, foram 35 anos de combate ao crime na Polícia Militar do Estado de São Paulo e nunca me afastei um dia sequer para concorrer a uma eleição. É o meu primeiro mandato. E a minha concepção é de que eu só tenho o direito de estar na Câmara dos Deputados e ocupar uma cadeira se eu me opuser a todo e qualquer processo que vilipendie o desejo popular, que vilipendie o voto popular. Eu me sinto responsável por isso e é a minha missão. E, por outro lado, eu creio que as pessoas cada vez mais entenderão isso e cada vez mais estarão aptas pelo conhecimento, pela educação, pela melhora cultural do país, a eleger pessoas de bem, verdadeiros representantes do povo. Senão, eu desistiria ainda hoje. Com certeza.